A gente vai continuar falando do transtorno de espectro autista. A gente está recebendo a terapeuta ocupacional com especialização em desenvolvimento infantil, Jequeila Nogueira. Inclusive você que está em casa, quer tirar alguma dúvida, né, a respeito desse tema, a respeito desse transtorno, você pode estar enviando pergunta para a gente. Olha, esse número aí que está no seu vídeo, DDD 89, o 98130 9069, que ela te responde ao vivo. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Geandra, muito obrigada pelo espaço. Vamos conversar sobre uma temática muito importante. A gente vinha acompanhando na reportagem muito dos desafios, né? Esses desafios que surgem ao longo do caminho, principalmente depois daquele diagnóstico fechado. Mas o que se pode observar também, doutora, é que esses desafios às vezes começam dentro de casa. Muitos pais, eles não conseguem ter essa aceitação do filho ter autismo. Sim, é verdade. Ainda existe um certo estigma, né, em relação ao autismo. Então, quando a gente fala da questão do autismo, do atraso do neurodesenvolvimento, muitos pais ainda se limitam muito a buscarem essa rede de apoio nessa assistência específica. Então, a gente sabe que o dia de hoje, o dia 2 de abril, ele traz em foco a questão da disseminação da informação, né? Que a informação realmente ela ajuda a quebrar tabus, a quebrar barreiras e trazer mais próximo uma realidade. Porque muitas vezes quando a gente não conhece, né, não tem essa informação, a gente gera-se medos, receios de como tudo isso vai se desenrolar, vai se desenvolver. Então, muitas vezes, essa negação começa dentro de casa. Atrapalha muito, né? Atrapalha bastante, porque a família, na verdade, são os primeiros olhares ali que observam que o desenvolvimento da criança não está um desenvolvimento típico, né? E é muito importante que esse olhar seja um olhar, além do acompanhado, né, desse acolhimento, do amor, seja um olhar de cuidado que vá em confronto à busca do entendimento. Então, assim, se meu filho ele não está desenvolvendo tipicamente como outras crianças, começa a apresentar algumas características, né, algumas dificuldades, alguns atrasos específicos que me traz uma preocupação, então eu tenho que buscar entender o que está acontecendo, porque dentro do desenvolvimento infantil, nós temos janelas de oportunidades. E essas janelas de oportunidades, elas são essenciais para serem estimuladas. O cérebro, nós temos pesquisas científicas que traz que o cérebro de 0 a 2 anos de idade, ele é uma verdadeira esponja, né? É onde a criança mais capta informações. Então, durante esse período, se você consegue logo identificar alguns sinais que o seu filho não está desenvolvendo tão bem, a gente consegue sim minimizar muitos traços de atrasos, né? Ou seja, então os pais, nesse primeiro contato, tem que ter essa observação de atenção, né? Sim. Observar. E logo nos primeiros meses de vida, né, doutora? Já apresenta algum sinal? Sim, nos primeiros meses de vida, nós já conseguimos identificar alguns sinais de alerta, né? Geralmente, o pediatra, ele faz ali uma avaliação inicial, né? Onde a criança é investigada para alguns sinais básicos. E esse pediatra, nas primeiras consultas, desse bebê, ele já pode sinalizar a indicação de uma avaliação neuropediátrica. Muitas vezes a criança ela não tem um contato visual ou uma permanência de contato visual. A mãe percebe muitas vezes ali na amamentação que a criança não está correspondendo tão bem àquele contato, daquela conversa. A mãe conversando com o bebê e o bebê não tem aquele olhar direcionado. Aquele olhar direcionado que a gente costuma a dizer que é o fixar do contato visual, né? Que ele já começa a acompanhar baseado no que ele percebe do sentido, que ele percebe do ouvir. Então, quando o bebê ele tem esse olhar fugaz, quando muitas vezes é um bebê mais irritativo, mais irritadinho, que não gosta de ficar
em braços aleatórios. Aquele contato, gosta né? de estar especificamente só com a mãe, né? Muitas vezes não aceita nem a mudança de ambiente, como berço, cama, também traz. É um traço característico. A questão também do brincar. O brincar é a principal ocupação da criança. Então, quando a criança ela perde o interesse pelo brincar, isso já nos chama um alerta, né? Um alerta, uma atenção, porque a criança ela não se motiva, ela não interage, ela não busca ali o brincar. Doutora, chegou até uma pergunta aqui que vai muito ligada ao que a senhora está falando agora, inclusive a pergunta da Sheila Fontinelli, a mãe do Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo, que eu acredito que a senhora conheça, sim, né? Um abraço, sim. Luiz Gustavo, que está assistindo a gente aí de casa. A Sheila está perguntando a importância da intervenção precoce nos bebês. A partir do momento que os pais identificam, né? Algum desses sinais que a senhora acabou de descrever, qual a intervenção que deve ser adotada? Sim, é muito pertinente o que a Sheila colocou e ela tem esse entendimento porque ela vive um pouco essa causa e realmente a questão da intervenção precoce ela é muito importante. Hoje em dia a gente consegue minimizar muitos traços de atraso do neurodesenvolvimento dessa criança se a gente consegue intervir precocemente. Então, quando essa criança é observada tanto dentro do ambiente familiar ou muitas vezes é citado até dentro do contexto escolar alguma dificuldade pertinente, alguma dificuldade de interação, alguma dificuldade no sentido de permanência para algumas atividades ou até mesmo dentro do processo de aprendizagem e você pega essa informação como algo que está lhe trazendo no sentido de buscar olhar essa informação como algo que podemos estar acrescentando dentro dessa avaliação dessa criança. Então, se você consegue observar essas dificuldades com antecedência dentro do desenvolvimento infantil, onde a gente vai fazer um parâmetro dessa criança entre um desenvolvimento típico, né? Porque nós temos hoje os marcos de idade para o desenvolvimento típico, que seria o desenvolvimento normal. Então, se você, dentro do desenvolvimento típico, que seria o mediano para aquela criança estar alcançando dentro do marco da sua idade, e você começa a perceber que ela não alcança nem esse mediano, que é o esperado para a idade, isso nos chama a atenção. Então, uma intervenção precoce, uma estimulação precoce, com uma equipe multiprofissional que já vá realmente introduzindo ali na rotina dessa criança uma estimulação apropriada, que seja para o atraso da fala, que seja para questões funcionais do cotidiano dessa criança. Por isso que é importante o acompanhamento de multiprofissionais, né? Que são diversas áreas que com certeza vai otimizar o tratamento dessa criança, né, doutora? Sim, hoje em dia a gente sabe que dentro da ciência nós temos várias atuações com comprovações científicas, né? Dentro de áreas específicas, onde nos traz essa segurança para uma intervenção qualificada. Então, nós temos, se falando de autismo, né, de atraso do neurodesenvolvimento, nós temos a ciência ABA, que é altamente utilizada dentro do tratamento de intervenção, assim também como nós temos comprovadamente que a integração sensorial de Ares, ela também é uma ciência que ajuda dentro desse desenvolvimento de crianças que estão dentro do espectro. Doutora, tem perguntas da população, né, dos telespectadores. Vamos aproveitar o momento aqui para fazer a pergunta da Wanda Lima, do bairro DNR. Ela colocou: boa noite, Geandra, e a todos que acompanham Notícias de Picos. Eu gostaria de saber se o autismo tem cura. Não, o autismo ele não tem cura porque ele não é uma doença. O autismo é uma condição, uma característica, né, do neurodesenvolvimento. Então, de que forma a gente poderia explicar? O autismo, ele vem de uma condição epigenética. Então, existe uma condição ali genética, uma carga genética na criança que está atrelada às condições genéticas familiares de traços, de alterações de traços de genes
que não são condizentes como síndromes, né? Porque a síndrome, ela tem uma mutação do DNA. No caso do autismo, não. No caso do autismo, há umas alterações de expressão de genes que vai dar essa alteração genética, que a gente chama epigenética pela condição da família. E aí, essa criança, ela vai ter o quê? Uma neurodivergência no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento cerebral. Doutora, é comum que os sintomas que muitas crianças apresentam, esses sintomas desapareçam ao longo da vida, na vida adulta? Não, o que pode acontecer é que crianças diagnosticadas de uma forma precoce, ela vai conseguir se minimizar muitos traços de dificuldades, de atrasos que ali aparentemente ela estava apresentando. Olha, e não tem cura, né? Mas o tratamento pode ajudar a fazer com que essa criança tenha uma vida adulta com autonomia, com independência. Então, é por isso que é importante a intervenção precoce. Se a gente começa através de um diagnóstico precoce, né, que essa criança realmente, a importância da aceitação dos pais é entender que aquela criança tem um atraso, e esse atraso merece ser melhor estudado, avaliado, para que a gente possa ali buscar formas e condições de ajudar e dar suporte a essa criança a se desenvolver na sua potencialidade, né? E aí conquistar, assim, as habilidades que até então estão com difícil acesso, que estão com mais dificuldade de ser elaboradas, né? E aí ele vai conseguir sim ter independência e autonomia dentro das suas atuações. Só para finalizar, tem mais uma pergunta de um telespectador, a gente vai acompanhar agora na tela, a pergunta da dona Maria do Socorro, ela do Valparaíso, ela colocou: boa noite, é possível identificar o autismo ainda na gravidez? Não, não é possível identificar ainda na gravidez, porque não existe teste que identifique se a criança tem autismo ou não. Existem testes que a gente realiza dentro do desenvolvimento das terapias para ver o nível de funcionalidade da criança. Então, o autismo é totalmente observações clínicas, né? Então, quando a criança nasce, a gente vai observar o desenvolvimento infantil e a partir de observações clínicas é que nós vamos ter o indício que essa criança está dentro de um atraso do neurodesenvolvimento possível ou não, né? Agora, é muito importante salientar, se nós temos em casa algum caso na família, né, que tem alguma criança que tenha UTEA, que esteja dentro do espectro, isso nos chama a atenção para observar posteriormente as próximas crianças. Então, se eu tenho um caso na família ou se eu tive um filho, o primeiro filho, ele foi diagnosticado dentro do TEA, então eu tenho que ficar na observação no desenvolvimento infantil do meu próximo filho, porque existe essa condição genética que dá uma possibilidade, uma variável muito alta de também a criança estar dentro do suporte. Doutora, muito obrigada, viu, pelas suas informações, inclusive informações dessas que a senhora relatou aqui, descreveu aqui, são informações que mudam a realidade, né? A realidade muda o futuro de muitas crianças, por isso que esse diagnóstico precoce é muito importante para o desenvolvimento, é importante também que os pais se capacitem, né? Procurem os direitos, procurem entender mais sobre o autismo, até para se unir, né? Juntos aí, nessa união, com certeza faz a diferença. A informação, Janda, realmente a informação, ela traz um diferencial na vida, né? De cada um, então, a partir do momento que o pai, as famílias buscam esse conhecimento, assim como também dentro da sociedade, a gente começa a ver com respeito, com inclusão, e a gente percebe que não é que seja diferente, né? É que tem a sua singularidade dentro da sua participação ali na vida, na rotina habitual, né? Pois tá. Muito obrigada. Obrigada, Jean.